Abra sua Bíblia, no de Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, vou falar um pouquinho da fé que Abraão tem em Deus. A fé que agrada a Deus, né? Gênesis capítulo 22. Acharam? E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele lhe disse: eis-me aqui. E disse o Senhor: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas, da qual eu te direi. Amém? Pode sentar. Isso é breve aqui, né? Irmão, quem viu a pregação da semana passada no YouTube? Está lá no YouTube, assiste lá, dá um like, para a gente crescer, né? Eu vi ela 3 vezes, tá? Estava vendo 3, vi ela 18 minutos, rapidinho. Dá para você assistir de novo, dar um like para compartilhar, né? Curta, compartilhe, comente. Vocês têm que assistir o canal, tá? Pastor, eu não gosto de ver o senhor pregando de novo, não. Deixa ele lá passando lá, só para poder contar a visualização. Amém? Vamos falar um pouquinho de fé hoje, né? A fé que agrada a Deus. Eu estava lendo aqui no comecinho do Gênesis 21. Essa história de Abraão, ela começa lá atrás. Porque Deus fez uma promessa a Abraão, quando Deus tira Abraão da sua terra, da sua parentela, né? O nosso Deus é o Deus de movimento. Você vai perceber que esse Deus, ele não gosta de coisas paradas, ele gosta das coisas se movimentando. É por isso que de vez em quando a sua vida está tudo certinho, está tudo tranquilo, você fala: poxa, maravilha, as contas estão em dia, né? Está tudo certinho. Aí acontece alguma coisa, bagunça tudo. Você fala: não estava tão bom como estava antes? Mas por que bagunça? Porque Deus quer que a gente se movimente, que a gente esteja, né, em movimento, para que Deus possa cumprir as promessas dele em nossa vida. E aí Deus chama Abraão e faz promessas a Abraão. Para isso, Abraão precisava fazer o quê? Ele precisava sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar onde Deus iria mostrar. Seria, sim ou não? Eu vou melhorar para você. Vou trazer para a nossa realidade. Bota a anestesia aí, olha. Tira não. Vou botar aqui. É mais ou menos assim. O lugar que Abraão estava morando era uma Nova York na vida. Era um lugar bonito, um lugar tudo de bom. As pessoas querem ir para Nova York por quê? Porque lá é um lugar próspero, um lugar, né, de riqueza, onde a pessoa tem as oportunidades. Aqui mais ou menos seria São Paulo, né? A pessoa quer ir para São Paulo, claro, ele vai ter oportunidade. É um lugar de gente que tem condições financeiras. Abraão morava nessa terra, uma terra próspera, uma terra boa. Era uma cidade, era uma metrópole, não era uma roça. Não era lugar de periferia. E Deus falou para ele assim: eu preciso que você saia daí e você vá para um outro lugar que eu vou te mostrar. Nem falou onde é que é. Tipo assim, sai de lá e vai para a serra. Mais ou menos assim, entendeu? É como se você estivesse trabalhando no emprego que você está, e lá está tudo ok, está ganhando bem, você tem um bom salário, tem um bom ticket, e de repente Deus falou assim: eu preciso que você peça demissão. Sai daí, peça demissão, eu preciso que você vá para outro lugar.
Aí você, aonde, Senhor? Não vou te falar, você tem que sair. Deus requer de Abraão uma fé sacrificial. Guarde isso. A fé que agrada a Deus é a fé que está disposta a sacrificar. Existem vários tipos de fé, existem níveis de fé, mas a fé que Deus quer que você exerça com Ele é a fé que você esteja disposto a perder, se necessário, para que Deus possa te dar mais. Ainda que eu perca, eu confio que Deus possa retribuir, repor, restaurar. Essa é a fé que Deus agrada a Deus. E a Bíblia diz que Abraão sai. Ele sai daquele lugar próspero e ele vai para o lugar onde Deus mostrou para ele. Só que o lugar que ele vai morar, o lugar que ele vai, não era um lugar próspero, era um lugar deserto. E aí, porque o diabo, irmãos, ele tem o poder de mudar o cenário para que possa nos confundir. Toda vez que Deus te fizer uma promessa, o diabo sempre vai mudar o ambiente para que você possa desacreditar de que Deus está no controle. Deus te deu uma visão, Deus te deu uma promessa, Deus falou com você que vai te fazer grande, vai te prosperar, vai te enriquecer, vai restaurar a tua vida. E você obedece a Deus, mas geralmente é onde, quando você chega no lugar que Deus mandou, aquele lugar não se parece nada daquilo que você sonhou. Você fala, não entendi. Fica imaginando Abraão chegando em Canaã e perguntando, cara, qual é o lugar aqui? Canaã. Deixa eu vir para cá, falando comigo que era para vir para um lugar próximo. Quer me fazer rico, me fazer próspero? Não vê nada aqui. Acho que estou no lugar errado. Você já obedeceu a Deus em algo e aquilo deu errado, parecendo que deu errado, você voltou a conversar com Deus, Senhor, vem cá, está certo mesmo aquilo que o Senhor falou? É que mesmo? É Deus. Está aparecendo uma promessa. Quem entendeu o que eu estou falando? Senhor, o Senhor mandou eu sair do emprego, abrir uma empresa, eu estou quebrando, não estava nem devendo quando eu comecei, agora eu não sei nem como eu vou fazer para pagar as contas. Mas qual foi o erro de Abraão nesse momento? Qual é o nosso erro nessa hora? É porque a gente já quer encontrar pronto. E Deus vai usar a sua fé e o poder dele junto para transformar o lugar. Deus não trouxe Abraão da onde trouxe para trazer ele para Canaã, para fazer o quê? Para ele ver Canaã próximo. Não, Deus trouxe a bênção que estava em Abraão, para que quando Abraão tocasse o solo de Canaã, a bênção fosse para dentro de Canaã. Tem esse pessoal que quer ir para os Estados Unidos, que quer enriquecer, quer ficar bem de vida. Ele que tem que chegar lá e trazer a riqueza. Não é a riqueza não está em lugares, a riqueza não está, a bênção, a prosperidade não está em lugares, está em pessoas. Deus estava transferindo a bênção que havia colocado sobre Abraão para Canaã. De Abraão ia jorrar a bênção de Deus. Entenda isso. Quando Deus te fizer uma promessa de bênção, de prosperidade, de restauração, é você que é a bênção naquele lugar. Deus ia tirar de Abraão, que estava em Abraão, para que o quê? Para prosperar o lugar. Abraão chega nesse lugar, e esse lugar vai ser transformado. A Bíblia diz que Abraão prospera, ele enriquece, vai, fazendo negócios e negociando, e ele vai prosperando e vai ficando um homem muito poderoso, muito rico. Um dia Abraão chega, olha para a sua fazenda, olha para o seu campo, olha para tudo aquilo que Deus deu a ele, e Abraão faz um desabafo com Deus. Abraão vira para Deus e fala assim: eu sou homem rico, eu sou homem próspero, o Senhor me prosperou muito, o Senhor enriqueceu, o Senhor cumpriu a promessa que o Senhor fez na minha vida. Sabe o que acontece? Olha, isso aí é uma oração de um homem falando com Deus, com o seu Deus. Sabe o que me entristece, Senhor? Que quando eu partir, tudo que eu tenho eu vou deixar para o Eliezer Damasceno, o empregado que ele tinha. Porque Abraão não tinha filhos ainda. Então,
Abraão está falando com Deus acerca disso. E aí Deus faz promessas a Abraão. E como que Deus fez essa promessa? Bom, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito poderoso. Se você não grava nada da mensagem hoje, grave só isso. Porque quando Deus quer fazer, você quer cumprir algo na sua vida, que Ele já viu na sua vida, primeiro Ele precisa te mostrar. E como é que Deus te mostra? É um som. Isso. Ele te mostra em visão. Ele te faz desejar. Você visualiza ou com a mente ou com os olhos. Você sonha. Desperta em você o desejo. Porque Deus não pode te entregar nada que antes você não tenha visto. Porque Deus já viu a sua vida no futuro. Só você que não viu. Então quando Abraão ele vai reclamar com Deus que ele não tem nada, Deus sabia que Abraão era próspero e rico. E pai de nação. Deus iria tirar de Abraão uma nação poderosíssima. Então, está ali Abraão falando com Deus, e está ali Abraão discutindo a Deus acerca do que ele não tem. Ele numera as coisas que ele tem, ele numera as coisas que Deus deu a ele, mas ele fala assim: está me faltando algo, eu não tenho filho. E Abraão já era adiantado em idade, porque o que mais nos prova é o tempo. Porque se a promessa que Deus nos fez ela demorar, a gente tende a ser tentado a duvidar de Deus. E Abraão está vendo que tem muita riqueza, tem muita prosperidade, mas ele não tem filho que nascesse dele. E aí Deus então faz o seguinte: a Bíblia diz que quando está Abraão conversando com Deus, Deus chama Abraão e fala assim: Deus tira Abraão daquela atmosfera de incredulidade, de dúvida, e leva Abraão para um ambiente onde Abraão pudesse ver a sua geração. Já vi várias versões dessa história, mas a que mais me convenceu é que Deus tira Abraão da terra e coloca ele no universo e mostra a ele o quê? As estrelas do céu, e pede para ele se ele pode contar as estrelas, das quais é impossível. O ser humano, que quando você começa a contar, no meio do caminho você se perde. Não é assim? E Deus fala para ele assim: essas são a sua descendência. Nesse momento Deus coloca na mente de Abraão o quê? Uma visão. Tudo que você precisa para que Deus possa cumprir a promessa da sua vida é que Ele plante na sua mente uma semente, uma visão. É muito importante quando você for orar a Deus para algo que você quer, que você sempre visualize o quê? A cena final. É muito importante isso, porque se sua mente ver a cena final, ela vai se cumprir. Eu lembro que eu estava com um carro para vender e estava difícil vender esse carro. E eu recorri ao espiritual. Eu falei: Senhor, está difícil. Já sei, eu vou usar a força da minha mente. E o que eu fiz? Eu mentalizei várias vezes, eu indo no cartório e assinando o recibo de compra e venda. Porque quando você chega a fazer esse conta, porque o quê? Aconteceu venda. E aí, eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu sei que depois disso, rapidamente, não demorou muito, o carro foi vendido. E aí quando eu fui no cartório assinar, eu lembrei daquela cena de eu assinando o recibo de compra e venda. É por isso que é muito importante você olhar os sonhos que Deus tem para você. Amém? 100 anos. A Bíblia diz que Deus visita a Sara e promete a Sara que depois de um ano ela teria filho. Como Sara tinha 90 anos, Sara duvidou. De novo, o tempo é um teste, é um instrumento que nos prova. Como Sara esperou tanto tempo e ela não tinha resultado,
o que ela faz? Quando Deus fala que vai dar um filho, o que Sara olha? Olha para a sua força, olha para o seu corpo. E é por isso que a fé, ela ultrapassa a inteligência, o saber, ela ultrapassa aquilo que a gente conhece de racional. Porque para Sara seria impossível agora, com 90 anos, ela gerar uma criança. Ela vai dizer, já não menstruo mais, já não tem, né? Meu marido já está também já avançado em idade. Quando ela recebe a notícia de que ela vai ser mãe, o que ela faz? Ela ri. E esse riso não foi um riso de alegria, foi um riso de quê? De dúvida, de deboche. Tipo assim, desdém. E o anjo do Senhor falou assim: o nome do menino será chamado Isaac, que significa riso, que você riu. Porque poderoso é Deus para fazer, mesmo quando as nossas forças, nossas condições, elas desapareceram. Deus. E Deus ama fazer isso. Deus ama te colocar você num tempo, porque para você está passando muito tempo, mas para Deus ainda é tempo de fazer o quê? De cumprir toda a promessa na nossa vida. A Bíblia diz que depois de um ano Sara vai ter o quê? Vai ter um menino, vai engravidar. E ela começa a rir, ela vai dizer assim: o nome que será chamado Isaac, porque agora todo mundo que vê eu amamentando vai rir, que era só felicidade naquele lugar, naquela casa. Fica imaginando aquela mulher podendo fazer o quê? Fazendo a primeira festinha do menino, que a gente que é pai é pobre, não fica fazendo festa para criança, a criança não sabe nada, é para os pais a festa. Negócio de 1 ano, 2 anos é para os pais, não é para criança não sabe nada. 5 aninhos, 7 anos, entende. Mas 1 aninho não entende nada. Estava a Sara comemorando o aniversário, boba da vida, mostrando a criança. Irmão, a Bíblia diz que passa-se 12, 13 anos. Abraão se apegou àquele menino, porque aquilo que foi um fruto de uma oração, foi um pedido que ele tinha feito para Deus na sua velhice. E agora Abraão podia até morrer em paz, porque agora ele vai deixar o quê? Uma descendência na terra. Eu lembro que muitas promessas que Deus fez na minha vida, eu também com o tempo eu achei que não ia mais acontecer. Eu cheguei ao ponto de pedir a Deus para tirar do meu coração o desejo de ter, porque eu vi que o tempo não chegava na promessa. Eu falei: Senhor, eu não quero viver angustiado, não chega, não acontece, só tira do meu coração. E Deus não tira, mas a gente enterra nossos sonhos. Agora eles tiveram que se enterrar, porque agora a promessa tinha se cumprido. Depois de 12 anos de convivência, Abraão convivendo com aquele menino, cheio do Senhor, e fala assim: Abraão, eu preciso de uma prova do teu amor por mim. Irmão, eu fico imaginando Abraão se preparando para ofertar a Deus qualquer animal que Deus pedisse, inclusive todo animal. Que quando você começa a caminhar com Deus e você vai vendo que Deus não falha, por que Deus pede para que você seja fiel? Porque Ele é fiel. Por que Deus pede para que você não traia? Porque Ele é fiel, Ele não trai. E é bom confiar em Deus, esse relacionamento do Senhor. Fica imaginando para agora, se Deus pedir para mim que eu sacrifique qualquer animal desses, inclusive todo o rebanho, estou disposto a fazê-lo, porque poderoso é Deus para me dar muito mais. Só que dessa vez Deus pediu algo a Abraão, que Abraão talvez não estivesse disposto a oferecer. Eu preciso que você viaje 3 dias, vai no monte aonde eu vou te mostrar. Porque toda vez que Deus pede algo específico, tem que ser exatamente como Ele está falando, tem que ser no horário, no tamanho, do jeito que Ele está pedindo. Deus falou: preciso que você viaje, vai no monte que eu vou te mostrar, e é lá que você vai fazer o sacrifício. Fico imaginando Abraão se preparando: não, Senhor, pode falar, pode falar, estou aqui, estou pronto, vou fazer a bagagem, vou viajar. Porque Abraão já tinha feito isso para trás. Ele já tinha saído da sua terra, da sua parentela, para um lugar onde ele não sabia onde ele iria. Também não saberia o que esperaria ele lá.
Senhor falou assim: eu preciso que você faça um holocausto, um sacrifício. Eu preciso que você sacrifique teu filho, teu único filho. Abraão não podia nem falar com Sara, porque tem coisa que Deus te pede que você tem que entender que quando Deus te pedir, ninguém vai compreender. Não espere que as pessoas te entendam. Não espere que as pessoas sonhem junto com você. O pedido de Deus com você, você e Deus. Abraão não podia chegar para Sara para ver assim: ei, Deus falou comigo, Deus me pediu uma prova de amor, pediu para matar Isaac. Eu fico imaginando: Sara, vou matar você para Deus. Você ficou doido, você perdeu o juízo, já está com 100 anos da galera, 110 anos, 112 anos. Então Abraão faz em secreto. Tem coisas que Deus te pede, que é você e Deus, ninguém pode saber. Aliás, os sonhos que você tem, as promessas que você tem com Deus, nem tem de contar para as pessoas, elas não vão entender, não cabe na mente delas. Abraão sai em secreto, leva o menino junto consigo, disposto a oferecê-lo. Eu acredito que não foi pediu e toma lá. Eu acredito que Abraão deve ter relutado, tentado entender que muitas vezes aquilo que Deus nos pede, a gente não está pronto a oferecer. Existe uma luta, uma reluta, até que você se rende ao Senhor naquilo que Ele te pediu. E eu fico imaginando que Abraão se rendeu ao Senhor, e ele foi disposto a matar o menino e voltar de lá sem o menino. E o que mais é importante é que a Bíblia diz: é o teu único filho a quem tu ama. Deus quer aquilo que a gente não está disposto a oferecer. Deus quer aquilo que a gente guarda, aquilo que a gente está guardado secretamente. É isso que Deus quer. Ser entregue por completo. É isso. No nosso coração existe um altar que só pertence a Deus. Por isso que se entregar completamente para Deus não é para qualquer um, irmão. Agora, quem atravessar essa barreira, esse limite de adoração, vai encontrar do outro lado o quê? O grande favor de Deus. Favores esses que ultrapassam a inteligência humana, a compreensão humana. Interessante é que todas as vezes que Deus te pedir algo, se você entender isso, Ele te deu primeiro. E Ele te deu para te provar, para que quando Ele pedisse, você estivesse disposto a oferecer. E se você estiver disposto a oferecer, na mão de Deus tem uma recompensa muito maior para te entregar. Pastor, por que Ele entrega primeiro? Porque com Deus você vai subir de nível, andar por andar, degrau por degrau. Dá um passo, depois dá outro passo. Você é fiel, Ele te recompensa. Você vai sendo fiel, Ele vai te recompensando. Abraão vai, sobe o monte, leva alguns servos consigo. Ele fala: fique aqui, vocês, eu e o menino vai subir, vamos adorar o Senhor e depois voltaremos. Abraão traz à existência algo que ninguém nunca tinha pregado. A Bíblia diz que Abraão acreditava que Deus podia ressuscitar o menino dos mortos. Ninguém nunca falou disso, mas ele estava disposto a sacrificar o menino até o fim. A Bíblia sobe, prepara todo o holocausto, prepara o altar, prepara a lenha, coloca fogo, deita Isaac, né? Levanta, pega na mão da adaga, do cutelo, na faca, para degolar o pescoço do menino como um sacrifício. Tipicamente isso representa Cristo. Abraão representa Deus. O menino representa o quê? Alguém que vai morrer no lugar de outros. É o pai dando seu filho em forma de sacrifício. Deus está usando esse cenário para mostrar para a gente que um dia Ele enviaria o seu filho como prova de amor pela humanidade. Eu fico imaginando a cena, Isaac carregando a lenha para o holocausto, apontando para que
que no futuro Jesus Cristo, como Filho de Deus, estaria levando a cruz do Calvário para poder o quê? Servir de sacrifício pela humanidade. O menino pergunta para Abraão: pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o altar, estou vendo o fogo, eu só não vejo o cordeiro. Cadê o cordeiro do sacrifício? Ele ainda não sabia que ele era o cordeiro. E Abraão vai responder: o Senhor proverá para si um cordeiro. No momento que Abraão levanta a faca, a adaga, para poder sacrificar o menino, no coração de Abraão, o menino já estava morto. Todo sacrifício, toda oferta morre duas vezes. Primeiro tem que morrer no seu coração, depois ele morre em cima do altar. No coração de Deus, Deus já havia matado Jesus pela humanidade. E na cruz do Calvário, ele vai morrer de fato, como um cordeiro substitutivo pela humanidade. Quando Abraão está perto, próximo a matar, ele vai matar. Do céu brama uma voz de um anjo, que ele vai chamar o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, não faça isso, não faça mal ao menino. Agora eu sei que você ama a Deus. O anjo não sabia, Deus sabia que Abraão estava pronto para oferecer. E agora o anjo, ele impede Abraão de fazer o quê? O mal ao menino. E quando eles olham no mato, no canto, tinha ali um cordeiro preso pelo chifre. Deus havia enviado um substitutivo pelo menino. Essa mensagem está falando diretamente conosco, que um dia Deus ia enviar o seu filho para morrer por nós, no nosso lugar. Jesus, ele é o cordeiro substitutivo, ele é o substituto que morreu por nós, pelos nossos pecados. Qual fé que agrada a Deus? A fé que está disposta a sacrificar. Quando você vem para o culto, mesmo não querendo, mesmo não tendo força, mesmo sendo um dia difícil, nesse momento você bramou do céu dizendo: eu tenho fé. Não ofereça a Deus uma fé que não tem sacrifício, uma fé que não te custe nada. Quanto mais te custa servir a Deus, maior sacrifício você está fazendo, maior é a sua adoração a Deus. Quanto mais difícil for agradar a Deus, maior será a sua recompensa. Não espere ter uma vida de adoração, de servir a Deus fácil. Não espere. Existe tempo de paz? Existe. Existe tempo de bonança? Existe. Mas eu quero que você entenda que você precisa se preparar para o tempo de provação. E quando chegar o tempo de provação, me faça um favor, não envergonhe a Deus, seja íntegro, seja reto, não desmoralize o Evangelho, cumpra o seu tempo de provação com a cabeça erguida, crendo que é um tempo onde Deus te prova para te abençoar. Porque tem gente que quando é provado desanima, murmura, fala mal. Não, passe calado, se for necessário, passe louvando, adorando a Deus, entendendo que é um tempo que você precisa passar. É um tempo que não foi colocado. Eu sempre, quando eu estou sendo provado, eu falo: Senhor, só me mostra a bênção, porque não existe provação sem recompensa. Se você foi colocado no tempo de provação, espere a recompensa. Eu falo assim: eu estou subindo de nível, maiores coisas virão. Tem umas provas, irmão, que parece que a gente realmente vai desabar. Falei: essa eu não vou aguentar. Tinha época que eu falava assim: por que esse negócio de prova? Te amo, mexe com esse negócio não, deixa eu quietinho. Até eu entender que essas provações, elas nos colocam num tempo favorável de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus?